E tudo aquilo que Ele manda dizer para cada um de nós. É maravilhoso. 2. E sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus. 4. Ao justo nasce luz. Nas trevas ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta fora as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. 8. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido os seus desejos sobre os seus inimigos. 9. É liberal, dá aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. 10 e último. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios. Perecerá. Amém? Que testar. Deus abençoe essa serva. Vamos, eita, não desfalecemos. Não desfalecemos. 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsidade, falsificando a palavra de Deus. Amém? Andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 3. Mas se ainda o nosso Evangelho, 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Amém? Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Amém? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceram em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Tudo que nós dissemos tem que ser de Deus, não de nós mesmos. Né? Não falamos de nossas vidas, de nós mesmos, mas sim de Deus. Amém? 8. Em tudo somos atribulados. Nós somos atribulados em tudo. É Deus. Né? Mas não angustiados. Glória a Deus. Perplexos, mas não desanimados. Amém? Nós passamos o que nós passamos, nós temos que ficar seguros na mão de Deus, na mão de Jesus e Espírito Santo, né? E Ele não deixa a gente desanimar, né? Não deixa perder a nossa fé, não deixa que nós íamos olhar para trás, porque nós sabemos que lá fora
não tem nada para oferecer para nós. Né? E se a gente sairmos da presença de Deus, o que nós vamos buscar lá fora? Entendeu? Só coisas ruins. É o que o inimigo quer. Tirar cada um de nós a presença de Deus. Para que ele possa ir lá e falar para Jesus. Falar para Deus. Conseguir. Não é isso. Que ele já é um derrotado, então é por isso que ele age no meio de nós e no meio dos nossos familiares. Para quê? Para que atingir cada um de nós, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Ele é poderoso, piedoso, e não deixa que nós venhamos desanimar. No 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não podemos desanimar de jeito nenhum, porque a vinda de Jesus Cristo está próxima. Então nós não vamos olhar para trás, para depois, quando Jesus voltar, nós ficar lá queimando, não. A gente tem que ter a paciência. No Salmo 40, paciência. Né? Esperamos em Deus com paciência. Né? No Senhor. Né? No 9, perseguidos, mas não desamparados. Né? Que nós somos perseguidos hoje. Antigamente era aqueles grandão lá que queria matar, que matou, né, os discípulos. Hoje não, hoje a tribulação que a gente passa, a perseguição, é uma pessoa que não gosta, só falar que é evangelho não quer, a gente por perto, então não quer falar com a gente. Então essas pessoas perseguindo a gente, porque não quer saber da gente, né? Às vezes a gente vai levar uma palavra para a pessoa, já sei, já conheço, e não quer. Aí a gente fica triste, né, com isso. Então, no 9, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Nós ficamos abatidos, mas não destruídos, né? Como o inimigo quer, que a gente se destrua, não. Isso não. 10, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Em nossos corpos. Porque temos que andar direitinho, andar arrumadinho, andar assim com decência, ordem e decência, porque para não escandalizar o nome de Jesus Cristo. Né? 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, né? Cristo, não, está escrito, Cristo, por isso falei. Nós cremos, né? Ele falou, por isso falei. E nós cremos também, por isso também falamos. Glória a Deus. Amém? Nós cremos em Jesus, nós não estamos vendo Ele, mas nós cremos nele. Né? Então, por isso falemos, todos nós. Né? 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nós ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus, Espírito Santo, para iluminar os corações dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Tantas aflições, e muitas das vezes nós falamos que cruz pesada, né? Então, nós estamos no tempo de vencer. Ajuda a igreja, Deus. Mas sozinho
Não, ajuda de Deus. Sozinho não. Com Jesus. Com Jesus o que acontece? Nós ganharemos a batalha. Aleluia. Então, nós não vencemos nenhuma luta sozinho. Porque nós somos fracos. Nós somos pequenos. Agora, nós temos o nosso Criador, Jesus, o nosso Salvador, Jesus, que Ele pode todas as coisas em nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, é o tempo de vencer. Vamos confiar em Deus. Amém. Em Jesus e no Espírito Santo. Amém. Que confiando, nós venceremos. Em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus fala em 1 Samuel 17, 31. Fala assim: então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. Isso que ele está. 32. Davi, nós sabemos que era um homem humilde, né? Cuidador de ovelhas. E Deus chamou esse homem humilde, entre tantos homens sábio, formoso, mas Deus escolheu aquele que ali estava praticamente rejeitado por todos, e Deus foi lá e fez dele um grande homem. Aleluia. Hoje nós vemos uma pessoa que às vezes a gente imagina que não tem mais jeito, mas Deus é o Criador. É verdade, meu Deus. Em forma de um olheiro que ele pode quebrar aquele vaso e consertar de novo. Então, para Deus nada é difícil. E Deus está no meio da grandeza, da boniteza, do luxo, da vaidade. Deus está onde está os humildes. Quanto mais humilde, aí Deus ama. Verdade. Aleluia. Então aqui no 32 fala assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então Deus, Ele manda esse recado para nós: não desfaleça. É, Jesus. Não vamos desfalecer o nosso espírito. Passamos alguns momentos difíceis, sim, mas não desfaleça não. Vamos pedir força a Deus. Vamos segurar na mão do Criador. Ou melhor, pedir a Ele que segure em nossas mãos. Para nós não desfalecer. Porque esses filisteus da vida que está aí tentando a gente, tentando o povo de Deus, brevemente eles serão destruídos. E aí, o povo de Deus, que não desfaleceu, está com seu lugarzinho preparado pela graça de Deus. Então, irmãos, é muito bom nós ter um abrigo, né? Uma pessoa, imagina uma pessoa, ela está lá fora, ela não tem onde ficar. Então ela vai de cidade em cidade, rua por rua, aí vem à noite, ela encosta numa parede para dormir, amanhece o dia, não sabe para onde vai, porque não tem lugar. Ajuda essas vidas, meu Deus. Assim era nós que Deus chamava nós de folha seca. Que quando caía, o vento levava de uma parte para outra, e aquela folha cai na água, ela desmancha, acabou. Misericórdia. Mas Deus teve misericórdia de nós, olhando para nós, Aleluia. para que hoje nós tivéssemos um lugar para nós ficar, que é a Nova Jerusalém. Então, todos nós temos nosso cantinho para nós colocar nossa cabeça, dormir, levantar, trabalhar. Então nós somos amparados.
Mas muitos ainda estão vivendo como uma palha seca, como uma folha seca. E nós não podemos ser mais essa folha seca. Agora, Deus nos chama de filhos. Maravilha, né? Deus chama de filho, que antes nós era criatura, formada pelas mãos de Deus. Mas hoje nós chamamos, nós somos chamados de filho. Louvado seja Deus. Aqui no 33, fala assim: Saul, porém, disse a Davi: não podereis ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Às vezes a gente vê uma pessoa tão franzina, né? Não dá nada por ele. Às vezes vem uma pessoa na frente falar da palavra de Deus, às vezes a pessoa não leva muito a sério, né? Às vezes vem uma pessoa, aquela pessoa vem gaguejando, não consegue falar as palavras corretas. Às vezes não sabe ler direito a palavra. É verdade. E nós, às vezes, desfaz, e não pode desfazer a palavra de Deus. Verdade. Então, Saul falou: Davi, tu é um menino, tu é praticamente assim, um coitado. Como que tu vai lutar com um filisteu, né? Golias, um homem que dá mais ou menos uns 5 de você em tamanho, em robustez, né? Então, Davi, ele se sentia desprezado, né? Às vezes a gente é desprezado por muitas pessoas, né? É por um parente, é por patrão, é por vizinho, por amigo, aquele que a gente mais gosta, às vezes despreza a gente. A gente fica jogado, né? Nós moramos aqui. Aonde está a nossa família? Nesse mundão por aí afora, né? E muitas das vezes não tem um telefone, não tem uma carta, não tem um recado, né? Somos desprezados, né? Mesmo no mundo cristão, nós somos desprezados por muitos. E quando alguns que sabem que nós somos cristãos, aí que então despreza mesmo, porque não gosta do povo cristão. Mas nós temos uma garantia, né? Então ali Davi, se sentindo naquela situação, mesmo assim, ele se conteve. Aqui no 34 fala assim, ó. 1 Samuel 17, 34 fala assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pelas queixadas e o feria e matava. Olha só. Ele não tinha, naquele tempo, acredito que não tinha arma. E se tivesse armas de fogo, mas ele não tinha. Então, quando o urso vinha para pegar uma ovelha que ele estava criando ali, cuidando, aí ele corria e pegava o leão e abria a boca e ia. Glória a Deus, na força do teu poder. Já tinha, né? Mesmo novo. Né? E quando vinha o urso, então, da mesma forma. Olha que isso aí são bichos ferozes. Verdade, né? Muito ferozes. Mas Davi,
ele tinha uma força extra, Aleluia. É verdade. que era a força que Deus dava. E por ele mesmo não fazia, mas Deus dava a força Glória extra. a Deus. Como deu para Davi, deu para Sansão. Sansão foi um dos homens mais fortes, né? E ele não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos também. Glória a Deus. Só que aonde que está a nossa força? Na oração. Em Deus. Né? Nós não Oração. podemos lutar, nós não trabalhamos com animais, mas nossa força está na oração. Então, na hora que nós achar que as coisas estão difíceis, que está ruim, que nós não vamos conseguir, ou por um amigo ou um parente que também as coisas estão difíceis, vamos lutar. Como? Orando. Vamos pedir, Senhor Jesus, tem misericórdia, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Né? E aí Deus sabe o que faz. Pelo teu favor, Ali Deus deu força para Davi, para dar exemplo hoje para nós e para aquele povo que ali habitava. Então, precisou Deus fazer aquilo ali, para aquele povo a confiar em Deus. Aqui no 36, fala assim. Ao 35, isso. Tá. Eu saía após ele e o matava, e nos arrancava da boca, levantando-se ele contra mim. Segurava-o pela queixada e o feria e matava. Isso é uma coragem, né? É Deus. Eu imagino que depois de ter acontecido, ele ficava imaginando como que eu fiz. É Deus. Porque pegar numa boca, na queixada de um animal ao ponto de matar, não é fácil. Deus é fiel. Deus ungiu ele. Deus ungiu para aquilo, para mostrar para o povo que Deus tinha o poder de transformar aquele menino que ninguém dava valor. Aí no 36 fala assim, o seu servo matava tanto os leão como os ursos. E o leão é considerado como o rei da selva. É Deus. Ele pega os animais e mata mesmo, é uma força terrível. Até os boi, que é muito maior do que um leão, ele tem medo. É. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o que Davi falar, né? Ele falou assim, quantos lobos como os leão eu mataria, destruiria. E também este filisteu que vem contra o povo de Deus, contra o meu pai, afrontando, também vou fazer o mesmo. Glória de Deus, né? E ele se comovia com o povo. Olha só. Davi, ele se comovia com aquele povo daquela cidade. Então era para fazer uma guerra ali. E se aquele filisteu ganhasse aquela guerra, matava todos ali. E dominava aquele povo, fazia de escravo. Mas Davi, ele se comoveu com aquele povo. Ele falou, não, eu não posso deixar que o povo do meu pai passe por esse momento difícil. E ali, quando estava acontecendo a guerra, ele esperava que o povo fosse para atacar ele. Ninguém ia com medo. Ninguém ia. E ele ali afrontando, cadê? Quem é que vem me afrontar? Jesus, glória a Deus. Ninguém ia com medo. O homem era muito grande, uma espada muito grande na mão. Quem que ia? Aí Davi foi com uma pedra numa funda, na nossa linguagem, um badoque, né? E com a pedrinha acertou na cabeça do Golias. Mas nós
pela o entendimento que Deus tem nos dado, não foi aquela pedrinha. O poder de Ali Deus. foi o poder de Deus. Aleluia. Usou aquela pedrinha para um símbolo, né? Mas Deus fez com que aquele homem caísse por terra para que o povo de Deus fosse livre, fosse salvo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então ali foi também juntando este efeito espiritual que então Davi ganhou força e aquele povo pôde a confiar em Deus pelos os fatos, o bem, o amor que Davi ali pregava naquele lugar. Então ali todo mundo pôde ver que Davi, olha só quem era Davi, quem é ele hoje. E foi o rei Davi. E hoje tem o seu nome na Escritura Sagrada, né? E sabemos que ele também foi um homem carnal, fraco, em algumas vezes houve fraqueza, mas em meio à sua fraqueza, como nós vemos na palavra de Deus, ele ali se encontrava forte espiritual, buscando a misericórdia de Deus. Então, muitas das vezes a gente se encontra fraco, muitas vezes desanimado, mas nós temos que estar buscando força de Deus para que o nosso espírito não desfaleça. Que o nosso espírito, ele permaneça de pé. Porque se nosso espírito desfalecer, o que seria de nós? Dessa maneira, Deus. O que seria de nós? Porque a nossa força está em Deus. Está em Jesus e no Espírito Santo. E se nós perder essa força, então estamos mortos. Porque qual é o outro Deus que nós vamos pedir? Não existe. É só Jesus, Deus, Espírito Santo, Verdade, Jeová Deus. Então, se nós sair dos caminhos dele, para onde que nós vamos? Se nós deixar de acreditar nas palavras desse Deus vivo, que fez o céu e a terra, e nos criou, e nos formou, e nos está ajudando a vencer essas batalhas, qual é o Deus que vai nos ajudar? Dessa maneira. Vem a enfermidade, vem o desemprego, vem a fome, vem a nudez, mas não saímos dos pés de Jesus. Amém? Aleluia. Porque por mais que seja difícil com Deus, e sem Deus. Pior. É, Deus. E sem Deus. Aí, olha, eu tenho como experiência. Se eu estivesse sem Deus, hoje acho que eu não estava mais aqui. É, Jesus. Não estava mais aqui. Porque a tentação do mundo é grande. É verdade, sim. O demônio, ele tem força também. Embora seja força maligna, mas tem força. A tentação é não conquista a pessoa fácil, o ser humano fácil. A tentação maligna, ela consegue conquistar a humanidade com os presentes, enganosos. Aí quando a pessoa recebe aquele presente, ali foi laçado. Né? Outro dia foi citada uma palavra que tem uma cobra, a sucuri, né? Quando ela vai matar a pessoa, ela abraça. Quebra os ossos. Ela abraça e naquele abraço ali quebra os ossos todinho, a pessoa morre. Tanto pessoas como animais. Entendeu? Assim é o mundo. Ele abraça a pessoa. Mas aquele abraço é para matar, para Verdade. destruir. Né? Eu passei por alguns vexames. Vamos passar por alguns vexames. Muito mais tem para passar, porque Deus falou que ainda não é o fim. Então, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Nós estamos passando algumas aflições. Mas eu venci o mundo. Agora, Jesus passou muito mais do que nós. Né? Nós vamos aqui, está lendo aqui no 49, parágrafo 49, que diz assim: E Davi
metendo a mão no alfoge, ou que seja, numa bolsa, no embornar, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Glória a Deus. É Ao ponto Jesus. que não podia nem ver as pessoas, o rosto em terra, para não ver ninguém, como Davi tinha prometido. Então, Davi ali com aquela pedra, né, com aquela funda, ali Deus deu força para Davi e fez com que aquela pedra fizesse um efeito na cabeça de Golias para que ele caísse. É Deus. Aqui no 50 fala assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu-o e o matou. É Deus. E não havia espada na mão de Davi. Glória a Deus. É Deus. Teu poder. Ele Seja não maravilhoso. tinha espada, ele não tinha escudo, ele não tinha as suas roupas protetoras, Verdade, meu Deus. mas simplesmente ele tinha o poder de Deus na Glória a vida dele. Deus. Verdade. Né? E com a força de Deus, ali foi derrotado aquele homem. Olhando para nós hoje, nós também não temos os escudos material, É nós não Deus. temos as espadas, nós não temos também hoje uma funda, uma pedrinha, mas temos o poder de Deus na Deus. nossa vida. Aleluia. Nós temos o Criador Jesus, que nós joelhamos, clamamos, jejuamos, fazemos consagração e pedimos a Deus e Deus responde. Glória a Amém? Deus. Aquilo que nós achar que é difícil está na mão de Deus. Agora, seja feito a vontade de Deus. É, Amém? meu Deus. Aqui no 51 fala assim: correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e, tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto. Fugiram. Glória a Fugiram Deus. todos. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Quando aquele povo que era do lado do filisteu ali, né? Quando viu Davi arrancar a cabeça do rei, Fugiram. né? Aí pronto. Quem é que vai ficar aqui? Foram todos embora, correram, fugiram. Né? Verdade. E Davi foi exaltado